Olá, meu nome é Ana Paula, sou graduada em Pedagogia pela FEUC no Rio de Janeiro e Ciências Biológicas pelo Centro Universitário Fundação Santo André. Sou professora na rede pública de ensino e hoje gostaria de compartilhar com vocês experiências e práticas pedagógicas. A experiência que eu venho compartilhar hoje é sobre o ensino por investigação, a investigação e a observação de aves, uma experiência prática na escola. Como surgiu a proposta? No próprio ambiente escolar. Foi necessário para isso um olhar sensível e inovador, objetivando despertar o interesse do aluno por meio de aulas motivadoras, tornando o aluno protagonista, objetivando melhorar o rendimento escolar. Para atingir os objetivos da proposta, foi necessário um replanejamento das aulas. As aulas foram pensadas na modalidade de projetos. Nesse contexto, foi necessário olhar para o aluno e entender o que realmente despertava o interesse dos alunos naquele momento. Era comum, durante as aulas ou em momentos prévios, observar os alunos olharem pela janela, porque nossa escola é dotada de uma área verde rica em biodiversidade e servindo de refúgio para a avifauna. Foi observando o interesse do aluno pelo ambiente externo da escola que surge, então, a ideia de realizar as atividades por meio de projetos. E o título do projeto é O que vejo da janela da minha sala. O projeto O que vejo da janela da minha sala foi desenvolvido e executado em etapas, mais ou menos 8 etapas no total. No primeiro momento, nós convidamos alunos a fazer uma observação detalhada da janela de sua sala. Nesse momento, os alunos, então, escreveram listas, anotando, então, as evidências que observavam. A primeira etapa do projeto foi muito interessante, porque os alunos foram convidados a se deslocarem até a janela e executar a primeira tarefa do ensino por investigação, que é a observação. Nesse momento, os alunos foram convidados a escrever, então, tudo que observavam, a produzir, então, listas anotando todas as evidências. Essas listas foram compartilhadas e socializadas com os colegas de classe. Após a socialização, iniciou-se então a etapa 2. A etapa 2, ela começou com uma pergunta-chave. Que animal apareceu na lista? Então, com a ajuda dos colegas, eles identificaram a palavra pássaro. Circularam a palavra pássaro, como vocês podem observar na foto, compartilharam isso com os colegas. O mais importante no projeto não foi o produto final, mas sim o processo. O mais interessante nesse momento foi fazê-lo pensar, questionar em como e quais ferramentas o aluno ou a criança poderia fazer uso para responder às perguntas do projeto. Porque o projeto foi desencadeado, as suas etapas foram desencadeadas por meio de perguntas. Em cada momento era elaborado e colocado em questão uma problemática. Por meio dessa problemática, o aluno tinha que pensar em respostas e atingindo, então, aquela etapa, passava-se para o outro momento. Bom, os alunos já sabiam que ali era o habitat de diversas aves. Mas
eu fiz uma outra pergunta. Será que todas as aves são iguais? Assim como cada um tem um nome diferente, meu nome é Ana Paula, o outro nome é Maria, o outro é José, cada criança tem um nome diferente. Será que as aves também possuem um nome específico? Será que elas são diferentes? Ou será que são todas iguais? Para isso, nós precisávamos, então, propor um percurso investigativo, que é o que eu vou mostrar para vocês na etapa 3. O percurso investigativo consiste em pensar em estratégias, de como observar melhor, então, aquele pássaro. Nós conseguimos, na etapa 2, detectar que havia, sim, pássaros naquela vegetação. Porém, nós não conseguimos olhar com detalhes. Para esse momento, foi proposto, junto com os alunos, algumas perguntas. Por exemplo, o que eu posso fazer para o pássaro se aproximar, para a ave se aproximar? Então, alguns alunos responderam, eu posso fornecer alimento para eles. Nesse momento, foi então feita uma sugestão de instalar um comedouro para pássaros. Instalamos então esse comedouro simples, singelo, na janela, próximo à janela da nossa sala. Esse comedouro, então, começou a atrair diversas aves que se aproximavam. E eles, então, voltaram novamente a observar pela janela. A etapa 3 foi muito interessante, porque nesse momento os alunos começaram a observar o movimento das aves, a forma que se relacionavam umas com as outras e o mais importante, eles começaram a observar as características de cada ave. E isso foi importante nas respostas que os alunos tinham que responder. Na etapa 4 do projeto, foi fornecido aos alunos um material, muito utilizado, comumente utilizado nas escolas, que é o alfabeto móvel. Esse alfabeto móvel ele pode ser construído de diversos materiais, cartolina, folha sulfite. No caso, eram letras móveis, já de plástico, que foram oferecidas pelos alunos. Qual era o objetivo de oferecer esse material? Bom, na etapa 2 e 3, o aluno ele já tinha confeccionado suas listas. Ele tinha observado a janela, realizado uma lista de palavras, onde ele colocou tudo o que ele conhecia, da forma que ele sabia, e foram compartilhadas essas palavras com a classe. Então, nesse momento, com o uso do alfabeto móvel, em equipe, em duplas, ou até mesmo individualmente, eles construíram as palavras. Eles tinham que formar essas palavras, então, com o uso do alfabeto móvel. O mais importante nessa etapa não foi o instrumento, o alfabeto móvel que foi utilizado, mas sim o repertório de palavras. Foram palavras construídas pelos alunos, palavras que eles mesmos obtiveram ao longo das outras listas. Isso cativou os alunos, chamou a atenção e despertou o interesse do aluno para montar, então, essas palavras conhecidas e do universo do projeto, do universo do próprio aluno, do contexto escolar, do que ele estava vivenciando e observando. Isso é o que fez a diferença nessa etapa. Nesse momento, os alunos foram organizados em duplas, favorecendo a troca de saberes, muito importante para a formação de novas palavras, o repertório de palavras e a ampliação dele, muito importante para as próximas etapas. A etapa 5 foi muito importante, porque nesse momento, os alunos eles voltaram nos seus registros, nas suas anotações, e com base nas anotações, eles partiram para a próxima etapa, que era a etapa de pesquisa. O projeto ele não tem o objetivo de fornecer o nome pronto da ave, mas sim
fazê-lo chegar ao nome com base nas características observadas na janela. Então, lembra lá que o aluno tinha que ir para a janela e anotar todas as características da ave? É nesse momento que ele coloca em prática essa atividade de registro. Ele passa para o computador essas características, por exemplo, do sabiá laranjeira, onde não foi falado para ele o nome da ave, mas sim, com base nas anotações do próprio aluno, eles digitavam, anotando essas características, e o próprio site fornecia, então, o nome e a foto. E ele conferia com o seu registro. Perfeito. Bom, chegamos na etapa 6. A etapa 6, ela tem o objetivo de fazer o uso social da escrita. Bom, o uso social da escrita é colocar em prática a escrita, a leitura no dia a dia da criança, no dia a dia do aluno. Com isso, eu compartilhei com os alunos que em nossa escola há um professor que é observador de aves. E, compartilhando isso com eles, eu perguntei se seria interessante que esse professor frequentasse a nossa sala, a nossa aula e compartilhasse, então, essa experiência de observar os pássaros. Perguntei também para eles o que deveríamos fazer para convidá-lo, né? Como convidá-lo? E prontamente os alunos responderam: vamos escrever um convite, vamos escrever uma carta. Então, nessa etapa 6, surge então uma etapa de escrita, que é a escrita da carta convite. Nesse momento, então, a escrita ela ganha um significado. Como foi feito isso? Os alunos falavam, eu era a escriba, escrevia as ideias coletivamente e depois compartilhava com os alunos no cartaz. O convite foi exposto, os alunos realizaram a leitura coletivamente e depois foram feitos a escrita dos convites, né? Eles fizeram as ilustrações, desenharam, cada grupo fez o seu convite. Por isso que o convite foi compartilhado com todos da sala. Enfim, chegou o momento de entregar o convite para o professor Pedro, carinhosamente recebeu o convite dos alunos e, nas próximas etapas, comece então a organizar uma observação em campo com os alunos. Bom, estamos chegando no final do projeto. Nessa etapa, foi um longo caminho. E como eu falei, o processo ele é muito mais importante do que o produto. A etapa 7, ela foi uma somatória. Foi um conjunto de registros e observações realizadas durante todo o projeto. As observações e indagações e questionamentos, levantamento de hipóteses, tudo isso chegou na etapa 7 com bem solidificado, com propriedade. Então, o aluno foi para a atividade prática, né, com o objetivo, então, de colocar aí em prática os conhecimentos científicos, né, investigados, levantadas, hipóteses levantadas, e colocar em prática essa observação. Será mesmo que é possível observar e identificar as espécies em campo? Para isso, nós recebemos o professor Pedro em sala, ele compartilhou um pouquinho do que é a observação de aves, como ele faz isso, quais são os métodos que ele usa para observar a ave, e fomos para fora da escola, um momento muito esperado pelos alunos, porque até esse momento eles só observavam o lado de fora pela janela. E nesse momento nós saímos, fomos até o campo e observamos então as aves. E sempre fazendo anotações, ou seja, a importância do registro, a importância da escrita. Na etapa 7, o aluno, ele automaticamente ele já tinha o conhecimento que ele precisava levar o caderno, o lápis para fazer as anotações. Porque até a etapa 7, todo o processo foi feito com base na escrita e na leitura. Foram, então, apresentados livros,
os livros de observação, os guias de campo foram mostrados para os alunos tomaram conhecimento de uma diversidade de aves daqui da região da Mata Atlântica. E no final, para terminar, nossa etapa 8, o ápice aí do projeto também foi a socialização com a comunidade escolar, né? Então, o momento de compartilhar a descoberta com os familiares, com os amigos e também com os professores. Para isso, nós aproveitamos o momento de mostra cultural da escola. Então, todo o material, todo o trabalho produzido pelos alunos foi, então, divulgado através de pôster, cartazes, no corredor da escola, nesse evento, então, bem conhecido, bem consolidado pela escola, que é a Mostra Cultural. Então, a importância de compartilhar todo o processo. Não foi só o produto, mas sim todo o processo percorrido pelos alunos. Bom, o mais interessante de trabalhar com o projeto é que, por mais que você fale, chegamos na etapa 8, chegamos no fim, trabalhar com o projeto nunca chega no fim, porque uma ideia puxa a outra. E foi muito legal que, então, fizemos o que foi chamado de desdobramentos pedagógicos, né? A ideia agora era o quê? Partir para a investigação sobre a importância das aves da escola, né? Daquele ambiente, né? Para isso, então, fizemos novos registros. Nesse caso aí, plantamos uma muda do araçapiranga. Os alunos pesquisaram sobre a muda e fizemos, então, um plantio do lado de fora da escola. Novos questionamentos surgiram, novas perguntas, novas hipóteses e provavelmente, então, aí um novo ciclo começa com um novo projeto. E agora, né, vem um tema aí muito importante, bem comentado aí ultimamente, que é como trabalhar com projetos em tempos de isolamento. Trabalhar com projetos dentro de sala pode ser prazeroso, pode ser mais fácil em tese, ou às vezes não, mas e remotamente? Como isso funciona? Como a gente pode fazer essas adaptações? Então, eu sugeri aí três ideias principais aí norteadoras desse trabalho. Bom, primeiro, trabalhar com a realidade do aluno como ponto de partida. Nesse momento, vai ser a casa dele. Então, que tal agora observar a janela do ponto de vista da casa do aluno? O que ele consegue ver da janela da casa dele? Que tal fazer uma lista, né, de observações? Também posso trabalhar o projeto a partir desse ponto de vista. Também posso propor propostas interativas com a família. Por exemplo, culinária. Posso trabalhar cálculo com a culinária. Posso trabalhar leitura e escrita de receitas e outros gêneros também. Posso trabalhar, então, propostas diversificadas. E uma das coisas mais importantes nesse momento, né, de tempos aí de isolamento, é a socialização, né, e a devolutiva, que o professor deve, então, ter esse cuidado com o aluno, né? Então, o aluno, ele já está, de certa forma, sem o convívio escolar, sem aquele ambiente acolhedor da escola, com os colegas, com os professores, né? Tudo isso já causa uma estranheza para ele. É importante, então, ele utilizar essa ferramenta, pode ser as videoconferências, enfim, outros softwares, aplicativos, que cada escola e prefeitura e rede de ensino pode adotar, né? E socializar, então, né, esse aprendizado, esse conhecimento, a prática do aluno dentro de casa, socializar com os outros e também oferecer essa devolutiva, né? Manter esse contato com o aluno. Isso é muito importante. Gostaria de finalizar agradecendo pela presença, pela atenção e terminar com um pensamento do grande professor Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Muito obrigada.